Sabe aquela vontade de comer um doce que parece que vem do nada e domina tudo? Que parece um impulso quase incontrolável? Pois é, existe uma razão científica para isso acontecer. E nesta análise, a gente vai mergulhar na neuroquímica por trás dessa vontade, para entender direitinho como o cérebro funciona e, o mais importante, como é que se quebra esse ciclo. É uma cena que se repete para muita gente, né? Fim de um dia longo, cansativo, e de repente uma busca quase automática por alguma coisa doce. Mesmo sem fome de verdade. Aquela sensação de que o desejo é uma força maior. É exatamente daí que a gente parte hoje. E aqui, olha, já vem a primeira grande virada de chave. É hora de deixar de lado aquela ideia de culpa, de que isso é uma falha moral. O que está em jogo aqui é um mecanismo bioquímico. É uma resposta que já está programada no cérebro. Só de entender isso, o jogo já muda completamente. Então vamos lá. O primeiro passo é definir o que é esse tal de sistema. A gente chama de perfil doce emocional. E a grande sacada é entender que isso não tem nada a ver com falha de caráter, mas sim com um sistema que está funcionando de forma perfeitamente lógica. O ponto central aqui é o seguinte: a questão não é de nutrição, é de neuroregulação. O cérebro simplesmente aprende a usar o açúcar como uma ferramenta para gerenciar o estado emocional. É exatamente essa conexão que a gente precisa entender para poder depois desmontar. É impressionante ver os vários papéis que o açúcar assume no cérebro, sabe? Vai muito além de ser só um agradinho. Ele funciona como uma solução rápida para tudo. Serve de anestésico para uma frustração, dá aquele pico de energia para continuar, funciona como uma válvula de escape. Reconhecer qual dessas funções está em jogo em cada momento já é o primeiro grande passo. E agora, a gente entra na parte que eu acho mais fascinante, a neuroquímica. Como é que esse ciclo vicioso se instala e vai ficando cada vez mais forte lá dentro do cérebro? O processo todo é como uma cascata bioquímica. Tudo começa com estresse que dispara o cortisol, aquele famoso hormônio de luta ou fuga. Esse aumento de cortisol tem um efeito colateral. Ele derruba a dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da motivação. O cérebro, sentindo essa queda, entra em alerta e procura a solução mais rápida possível para levantar a dopamina. E quem aparece como o herói da história? O açúcar. Ele causa um pico imediato, só que essa queda que vem logo depois é brutal. Esse colapso de dopamina não só volta ao ponto de partida, como joga a pessoa para um estado ainda pior, com mais ansiedade, mais irritação e um desejo ainda mais forte pelo doce. E aí, o cérebro aprende uma regra simples e perigosa: estresse é igual a doce. Pronto. O ciclo se fortalece a cada vez que isso se repete. Ok, o ciclo neuroquímico está claro. Mas se ele acontece lá dentro, o que aperta o botão de start no dia a dia? A resposta está em 4 gatilhos ocultos, que são muito comuns e que funcionam como um interruptor para essa cascata toda. O primeiro e talvez o mais óbvio é o estresse. Aquele acúmulo de tensão, seja do trabalho, da vida pessoal, isso deixa o sistema nervoso em alerta constante, buscando ativamente uma válvula de escape. E qual a rota mais fácil e rápida? O açúcar. O segundo gatilho é a fadiga, o cansaço. Depois de um dia mentalmente exaustivo, o cérebro só quer uma coisa: desligar. E o açúcar oferece essa sensação de alívio, de desligamento, de forma quase instantânea. É um atalho para a exaustão. O terceiro gatilho são as emoções que ficam guardadas. Sentimentos como irritação, ansiedade ou até uma tristeza, eles não somem. Pelo contrário, aumentam a tensão interna e o cérebro interpreta isso como um sinal de que precisa de alívio imediato. E aí, já sabe, né? Impulsiona a busca por doces. E por último, o sono. Esse aqui talvez seja o gatilho mais poderoso de todos. Uma única noite mal dormida já desregula completamente hormônios como cortisol e dopamina. Na prática, a pessoa já acorda com o cérebro quimicamente programado para desejar açúcar o dia inteiro. Bom, depois de entender como o sono, as emoções, o cansaço e o estresse ligam esse ciclo, a pergunta que não quer calar é: como é que se sai disso? Se lutar contra só piora, qual é a solução? A resposta está numa mudança total de abordagem. A abordagem antiga, que é a que a maioria das pessoas tenta, é baseada na briga, na restrição total. O problema, isso só aumenta o estresse, que, como a gente acabou de ver, é um dos principais gatilhos. É um paradoxo, né? Já a nova abordagem foca em regular o sistema.
Em vez de lutar contra o cérebro, a estratégia é dar a ele o que ele precisa para se sentir estável e seguro. E aqui está a mensagem central disso tudo. Tentar vencer esse desejo na força bruta é como tentar apagar fogo com gasolina. A verdadeira liberdade não vem da restrição, mas sim da regulação do sistema nervoso e do metabolismo. O objetivo não é resistir ao desejo, mas fazer com que ele se torne desnecessário. Certo, então vamos para o campo de batalha. O que fazer, na prática, naquele exato momento em que a vontade ataca com força total? Existe um protocolo de emergência, uma ação rápida para isso? A genialidade desse protocolo é que ele ataca o impulso em múltiplas frentes, e tudo em 3 minutos. Primeiro, o líquido. Água com gás ou com uma pitada de sal, isso não só hidrata, mas ajuda a regular os eletrólitos, mandando um sinal de estabilidade para o corpo. Segundo, a respiração. Expirar mais devagar do que inspira ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o freio natural do corpo. Terceiro, a substituição inteligente, para quebrar o padrão automático. E quarto, o movimento, mesmo que por 1 minuto, já muda a bioquímica e o estado emocional. Juntos, esses passos podem diminuir a intensidade do impulso em até 70%. E para aquele passo da substituição, as opções são bem estratégicas. O objetivo nunca é a privação. Um chocolate 70% ou uma banana com cacau, por exemplo, oferecem o sabor doce sem aquele pico de açúcar desastroso. Lanches como castanhas ou abacate dão gorduras boas que estabilizam a energia e a química do cérebro. A filosofia simples e poderosa é sobre ser mais esperta que o desejo, não mais forte. E para a gente terminar, fica uma reflexão. De todos esses gatilhos, estresse, fadiga, emoções, sono, qual deles pode ser o primeiro a ser gerenciado? A chave não é tentar resolver tudo de uma só vez, é escolher um único ponto para focar, porque isso já começa a enfraquecer o ciclo todo. Afinal, o controle não vem de uma mudança drástica, mas de um pequeno e inteligente passo estratégico de cada vez.